A gente vai conversar sobre esse assunto, sobre esse tema, então, e os desdobramentos que seguiram depois dessa declaração com o professor de História Contemporânea da USP e pesquisador do Instituto Pushkin de Moscou, o Ângelo Segrilo. Professor, boa noite, muito bem-vindo aqui na CNN. Obrigada por conversar com a gente. Boa noite, Muriel. Professor, ouvindo o discurso de Joe Biden, a percepção que a gente tem é que Joe Biden quer deixar Putin lutando uma guerra que ele mesmo teria criado. E depois, também Joe Biden disse que a ideia é aplicar a maior sanção da história à Rússia. Essa maior sanção da história, as maiores sanções da história, são relevantes, valem realmente de alguma forma para os Estados Unidos? Elas podem realmente gerar algum impacto? É suficiente nesse caso? Sim, as sanções podem gerar impacto, porque as sanções de 2014, por exemplo, geraram impactos na Rússia. A economia russa foi afetada, o rublo caiu naquela época, o crescimento da Rússia desde 2014. É claro que outros fatores, né, também intervieram, mas o nível de crescimento do país diminuiu, tem estado baixo, em grande parte devido às sanções. Agora, isso não foi suficiente, aquelas sanções de 2014 não foram suficientes para deter o Putin, né? E o Biden adotou uma estratégia gradual de sanções. Ele não foi com as sanções máximas, principalmente o chamado que o pessoal está brincando de botão nuclear, né? Que é tirar a Rússia, por exemplo, do sistema SWIFT, né? Que regula a internet, né, dos pagamentos internacionais, que aí realmente ficaria difícil para a Rússia receber pagamentos, né, pelas suas mercadorias, etc. Ele está aplicando gradualmente. E ainda essas que foram anunciadas hoje, que são bastante fortes, mas elas não são as sanções máximas ainda. Ele está adotando ainda a sua estratégia gradual, porque não se sabe ainda se Putin vai ficar satisfeito em, de alguma maneira, garantir o território daquelas duas repúblicas e parar por aí, ou se ele vai, sei lá, tentar tomar a capital, tomar o país, derrubar o governo, né? Ocupar o país totalmente. Não se sabe ainda exatamente qual a estratégia. Então, ele não quer esgotar todos os cartuchos. E também ficou claro as dificuldades disso, tanto internas quanto externas para o Biden, porque o Biden não atingiu o setor do petróleo. Por quê? Porque isso poderia afetar a economia americana, a questão do petróleo disparar, a inflação, que já é um grande problema interno, né? Então, nós temos que, eu acho que essas sanções, mesmo agora, mesmo mais fortes, ainda não serão suficientes para deter o Putin, e alguma coisa que possa detê-lo tem que ser essas grandes sanções lá na frente. Sem isso, eu acho que o Putin vai continuar. Até porque, professor, quando a gente fala em guerras, mesmo que curtas, elas geram um alto custo, né? Estamos falando de guerras que podem gerar um custo muito grande e aí isso pode fazer com que a economia russa, por exemplo, tenha um impacto importante. Com as sanções, isso pode piorar. Na sua avaliação, Putin está ciente de tudo isso na hora de tomar as decisões? A Rússia estaria preparada para receber sanções e para o impacto de uma longa guerra, por exemplo, um impacto econômico? Sim. O Putin ele vem se preparando há anos para esse tipo de situação. Desde as sanções de 2014, a economia russa se adaptou. Muitas coisas que eles importavam antes, eles passaram a produzir internamente. Até essa questão do problema do SWIFT, que está todo mundo falando, eles até criaram um sistema paralelo ao SWIFT, só que ainda está muito rudimentar, um sistema russo paralelo ao SWIFT. Mas ele funciona mais internamente, ele está tentando interligar com o sistema chinês, então ainda está muito rudimentar, né? Não dá para substituir totalmente o sistema SWIFT. Então ele vem preparando a economia russa, ele juntou reservas, todo mundo está falando das reservas russas, que são realmente muito grandes, né? Reservas em moedas estrangeiras para aguentar bem, e ele vem preparando a economia russa para uma maior autarquia, produzir mais internamente, depender menos do mercado externo, e ele vem diminuindo tremendamente os seus investimentos em dólares. As suas reservas estrangeiras, a grande maioria é em outras moedas e não em dólar. Professor, Joe Biden, durante o discurso, também disse que as tropas americanas não vão atuar nesse conflito na Ucrânia.
Teve até protesto nos Estados Unidos, por exemplo, de pessoas americanas pedindo essa ajuda à Ucrânia. A Ucrânia, nesse momento, está se sentindo um pouco abandonada. Logo, a Ucrânia, que tanto quis fazer parte, por exemplo, da OTAN nesse caso. Como é que fica, nesse caso, a Ucrânia lutando uma guerra que a gente sabe que ela é inferior militarmente falando? O Biden e os países da OTAN estão meio que de mãos atadas, né? Porque a Ucrânia ela quer ser membro da OTAN, mas não é. Então, eles não têm obrigação de defender a OTAN. E defender a OTAN é um perigo, porque o Putin ele poderia retaliar, e ele tem armas nucleares, então pode iniciar aí uma guerra que pode, sabe-se lá se vai entrar pelo caminho nuclear. Então, o Biden já tinha dito mesmo muito antes que ele não ia ajudar a Ucrânia militarmente, né? Vai ajudar no sentido econômico, de impor sanções para tentar deter o Putin, né, dessa escalada. Agora, professor, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente viu hoje pela manhã, a gente fez toda a cobertura durante a madrugada das primeiras explosões, a gente estava ao vivo aqui na CNN Brasil e a gente viu as pessoas desesperadas saindo de carro de Kiev, tentando sair num congestionamento imenso. Para onde que essas pessoas vão? E eu te pergunto se a União Europeia tem algum plano específico, pensando já, um plano de ajuda humanitária que seja, já pensando nessas pessoas que devem começar a sair da Ucrânia, se não hoje, nos próximos dias. Sim, é uma situação muito difícil dos civis ucranianos, porque eles estão meio perdidos no que fazer, né? Eles não sabem se vão atacar as cidades. Então, nós vimos situações hoje das pessoas se escondendo no metrô, né? Algumas pessoas fugindo, mas fugir para onde, né? Você abandonar sua casa, você vai para onde? E também, mesmo que você tenha carro, etc., nós vimos ali os congestionamentos, né? A dificuldade de se locomover, as imensas filas de gasolina. Como é que você vai viajar a longa distância sem gasolina? E se você vai parar, você espera 2, 3 horas pela gasolina. Então, é uma situação muito difícil e os países da Europa, sim, já estão com planos de contingência porque estão esperando refugiados em massa na Europa e estão preparando planos de contingência para isso, sim. Agora, professor, a gente viu a Ucrânia respondendo até de forma bem assim aos ataques da Rússia, o que até não era tão esperado. E a gente viu logo, assim que começaram os ataques, que foram instantâneos, assim que Vladimir Putin liberou ações militares na Ucrânia, a gente já começou a acompanhar, por exemplo, as explosões acontecendo em diversas partes, em diversas regiões da Ucrânia. O que a gente pode esperar da Ucrânia e também de Vladimir Putin, pensando que o que o senhor falava mesmo há pouco, será que ele deve se contentar com 2 repúblicas, deve estender para todo o território e se ele conseguir conquistar o território ucraniano, o que a gente pode pensar para um futuro se Vladimir Putin não vai querer depois pensar em começar a mirar outros governos, outros estados que já fizeram parte, por exemplo, da União Soviética? O governo ucraniano ele está adotando desde o início uma estratégia cautelosa de tentar não provocar os russos, né? Nós vimos que antes da invasão ele não tinha nem convocado os reservistas, né? Ele veio convocar em cima da hora agora. Por quê? Porque ele não queria provocar os russos e também não dar desculpas que usassem para isso, que de alguma maneira ele estava se preparando para a guerra. E eu acho que mesmo nesse momento ele ainda está um pouco numa atitude cautelosa, mais reativa, realmente esperando. Será que ele vai se contentar somente com aquelas 2 regiões? Mas está ficando cada vez mais clara, né? Tem tropas terrestres já se aproximando, provavelmente vão utilizar essa noite para chegar mais perto da capital Kiev e talvez tentem até mudar o governo, né? Que era uma coisa que muitos observadores, mesmo eu achava que não iam chegar a esse ponto, mas está parecendo cada vez mais que ele talvez tente realmente uma tomada da capital, mudança de governo. E aí o Zelensky vai ficar numa decisão difícil. Ou ele ordena uma defesa realmente encarniçada, e aí o banho de sangue vai ser imenso, porque a Ucrânia, apesar de ser um exército bem menor do que o da Rússia, ele tem um exército, né? Em número de soldados, é o 3º maior exército da Europa. Então, ele pode colocar uma resistência. Agora, se houver uma resistência a todo vapor mesmo, vai ser um banho de sangue, porque os russos
certamente não vão recuar e eles têm muito mais força. Então vai ser um banho de sangue. Nós vamos ver, essa vai ser uma decisão que os ucranianos vão ter que tomar, né? Se vão resistir a todo vapor, a todo custo, literalmente a todo custo, o que vai representar um banho de sangue. É importante dizer também, professora, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a importância de Kiev, pensando para a União Soviética, que já foi inclusive capital, né? Por isso é importante também Vladimir Putin mirar Kiev, a capital da Ucrânia? A importância para a União Soviética antiga, antes? Isso. A importância da Ucrânia para a União Soviética. Isso. Bom, a Ucrânia, principalmente. A Ucrânia, na União Soviética, ela era uma mistura meio de Minas Gerais com São Paulo, porque ela produzia uma agricultura, terras muito férteis, etc., e tinha muitos minerais e também muita indústria. Então, era uma região muito importante, né? Alguém comentou na TV, eu acho que foi na CNN, não me lembro mais, a questão do Hitler, né, ter até desviado de Moscou, em vez de ir direto a Moscou, para tomar lá os postos de petróleo da Ucrânia, etc. Então, era muito importante. Agora, também era uma espécie de fonte de problemas na União Soviética, porque o nacionalismo ucraniano sempre foi o mais forte de todos dentro da União Soviética, né? Então, isso era um ponto de tensão com a liderança central soviética, mesmo naquele tempo. Professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre o posicionamento da China até agora. É um posicionamento que te surpreende pela sua experiência? O que a gente conseguiu perceber é de que a China está querendo investir numa relação de não confrontação com a Rússia. Essa questão, como é que o senhor enxerga isso? A China tem uma relação meio ambígua. Muitos acham que é uma aliança entre a Rússia e a China. Sim, eles têm um interesse comum, que é barrar o poder dos Estados Unidos, um poder unilateral dos Estados Unidos, né, na busca de um mundo mais multipolar. Mas, ao mesmo tempo, a China ela enfatiza muito a integridade territorial dos estados e que estados de fora não se metam nos assuntos de outros países, né? Porque ela não quer, muito em relação, por exemplo, à questão de Taiwan, né? Ela não quer que países de fora se metam na relação dela com Taiwan. E muito menos que ela considera uma província da China, né? Que Taiwan era parte da China até 1949, quando houve a Revolução Comunista. O Chiang Kai-shek fugiu para Taiwan e disse que não ia aceitar o governo central na China, né? E estabeleceu lá um governo rebelde, até parecido com as duas repúblicas separatistas na Ucrânia, né? Que não aceitaram a mudança no governo central e decidiram fazer um governo independente. Então, a China não gosta dessas tomadas, né? Ela nunca reconheceu, por exemplo, a tomada da Crimeia pela Rússia. Ela nunca reconheceu isso, né? Agora, ela fala que a preocupação da Rússia com a expansão da OTAN é legítima. Ela coloca que é uma preocupação legítima e preza para que isso seja levado em conta e que se encontre uma resolução pacífica para o problema. Professor, ainda falando agora sobre a Ucrânia, voltando a falar sobre esse ponto, a gente viu Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, falando e muito preocupado com a possibilidade de pessoas, de russos, infiltrados em Kiev, o que ele argumentou como se fossem grupos de sabotagem. Qual que é a sua avaliação? Isso te surpreende? Esse vai ser um dos aspectos mais trágicos também, porque certamente existem agentes infiltrados, isso aí é mais do que óbvio. Agora, vai ser muito difícil, porque os russos étnicos na Ucrânia vão ser vistos com desconfiança, né? Então, vai sobrar para a pessoa que não tem nada a ver com isso, né? E, de repente, há uma caça às bruxas, alguém que não gosta de um vizinho, de repente, denuncia. E essa vai ser uma das tragédias da história, né? Alguns vão pagar o pato por outros. E certamente já existem agentes infiltrados, já sabotadores, eles já até fizeram relatórios, né, de agentes sabotadores já infiltrados perto de Kiev.
E para essa sexta, professor, o que o senhor acha que a gente precisa ficar de olho, que pode acontecer? Novas sanções, novas explosões, ações militares, o que a gente pode ficar de olho pela sua experiência, que podem acontecer nas próximas horas, mesmo durante a madrugada aqui no Brasil? Lá começa já a amanhecer logo logo. Qual que é a sua avaliação? Olha, eu já queimei um pouco a língua, porque eu não achava que o Putin, eu achava que ele ia se limitar às duas províncias. No longo prazo, eu acho que ele ainda vai se limitar às duas províncias no final e vai haver uma Ucrânia independente. Sim. Eu só não sei se ele vai impor um governo lá que seja mais favorável à Rússia, né? Mas ele foi muito além. Ele resolveu fazer uma estratégia que os americanos chamam de shock and awe, né? Choque e um grande amedrontamento. Ele fez por todo o país e eu acho que o que ele está querendo é que os ucranianos se rendam sem luta e aceitem a ordem que ele colocar lá, que é principalmente a independência daquelas duas províncias. Eu acho que depois ele vai recuar para lá, mas eu não sei se ele vai querer impor um novo governo central, né, que seja mais amigável à Rússia. Então, eu estou esperando uma coisa, um aprofundamento que a gente viu hoje e amanhã. Nós conversamos com o professor de História Contemporânea da USP, Ângelo Segrilo. Professor, obrigada pela participação aqui na CNN. Conte conosco sempre que precisar e as portas estão abertas aqui. Sou eu que agradeço o convite. Boa noite. Obrigada, boa noite.